Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. Eu queria, antes de retomar a discussão do e-mail, sobre o qual nós estamos fazendo uma digressão, fazer um convite para você. Faça um telefonema. O número do telefone é 0800 12 18 38. Você vai ser atendido por alguém do Clube Amigos da Boa Nova. E você pode estar se perguntando, Clube Amigos da Boa Nova, o que é isso? É um clube, um conjunto de pessoas maravilhosas que ajudam a Fundação Espírita André Luiz a levar adiante esse projeto maravilhoso de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Você vai ter muito mais informações e todas as vantagens que você pode ter fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. E, acima de tudo, a vantagem de estar numa boa nova. O e-mail que nós estávamos falando, uma amiga nos pergunta como é que ela faz para aceitar a doença da mãe. A mãe que está com Alzheimer. E nós estamos falando com ela o que acontece quando nós temos uma situação dessa. Nós estamos aprendendo veja só, no esquecimento nós estamos fazendo um processo para aprendermos a ter uma memória perfeita. Porque isso não se faz de uma hora para outra. Nós precisamos de muitas encarnações. E, olha, eu queria pedir uma coisa para você, que você fizesse um pensamento. Você que está nessa situação, que você fizesse um pensamento. Como é que você prefere estar? Como você está ou como a sua mãe está? Em que papel você prefere estar? No de filha de uma mãe com Alzheimer? Ou de uma mãe com Alzheimer que tem uma filha? O que você prefere? Minha querida, você pode ser aquela que teve Alzheimer no passado. Ou senão você pode estar simplesmente fazendo o possível para você não ter Alzheimer no futuro. Não só desta encarnação, mas de outras. E olha, eu queria pedir para você ter o máximo de paciência e de tolerância com a sua mãe, de dedicação. Acima de tudo, que você faça o tratamento médico adequado, porque há tratamento para isso, há um certo apoio médico que você pode ter. Então, recorra a isso. E depois que você tenha muita paciência e muito amor, porque eu vou agradecer. Eu vou agradecer como e por quê? Porque quando você faz o que você está fazendo, você está melhorando o mundo. E o mundo que você está melhorando é o meu mundo. Então você está me ajudando. Por incrível que pareça, você cuidando da sua mãe, você está cuidando de mim. E você está cuidando também de todos os outros ouvintes que estão ouvindo este programa. Todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, ouvindo telespectadores, todos que estão ouvindo este programa. Do Brasil e do mundo, porque a emissora é sintonizada também pela internet. Então, tenha paciência, como todos aqueles que nos mandam e-mail e que perguntam e que têm problemas. Ai, como eu fico vibrando para que vocês consigam resolver. Como que vocês consigam superar o desafio. Porque quando superam, se tornam pessoas melhores. E quando vocês se tornam pessoas melhores, o mundo fica melhor. É muito interessante. E quando você se torna pessoa melhor, o Cristo também fica mais feliz, mais satisfeito. O Cristo é a entidade que é a alma do planeta. Ele carrega o planeta nas costas. Então, quando diz que ele carrega com os nossos pecados, é neste sentido. Ele carrega o planeta. Aí nós falamos o seguinte, né? Quando você acende um cigarro, a cruz do Cristo fica mais pesada. Quando você apaga o cigarro, né? Apaga um cigarro, a cruz do Cristo fica mais leve. Quando você para de fumar, a cruz do Cristo fica mais leve ainda. Quando você vence uma prova, o mundo fica melhor, a cruz do Cristo fica mais leve. Quando você perde a prova, quando você faz alguma coisa errada, que densifica o seu perispírito, não é só você que está carregando um perispírito denso e pesado, por exemplo, cheio de resíduos etéricos de drogas, de bebida, de cigarro, de tóxicos. Não é só você que está carregando esse perispírito. O Cristo também está carregando. Então você está como que intoxicando a estrutura
molecular do planeta, que é o corpo do Cristo. O Paulo de Tarso dizia o seguinte: somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Por isso que eu digo, se você vence bem a prova aí com a sua mãe, minha querida, você está me ajudando, porque nós somos membros uns dos outros. E está ajudando o Cristo, porque nós somos células do Cristo, membros uns dos outros. Então vamos fazer o possível para vencermos as nossas provas, para que o mundo fique cada vez melhor, até transformar-se num planeta de regeneração. E para que nós sejamos cada vez mais felizes. Vamos agora ver o próximo e-mail. Ele diz o seguinte: o que devo ter desejado alcançar para ter provas como essas? Ah, muito interessante isso, né? Querido doutor Adão, sinto uma alegria muito grande por ter a oportunidade de te conhecer nesta encarnação através de seus programas neste canal de TV maravilhoso. Me sinto muito abençoada, pois apesar de morar do outro lado do Atlântico, especificamente na Alemanha, consigo sintonizar a TV Mundo Maior pela internet. Que beleza, né? Vocês não podem imaginar a extensão do bem que estão fazendo pelo mundo afora. Mas vamos à minha pergunta. Meu marido sofre de Alzheimer, outra vez o Alzheimer, né? E gostaria que o senhor falasse sobre esta doença que está sendo um karma desgastante para mim nesta vida. Minha querida, você vai ouvir o que eu falei sobre o e-mail anterior, que trata disto. Só que era a filha com a mãe. Então, você continua dizendo: estou cuidando dele em casa. Tenho 58 anos e ele 67. Temos um casal de filhos. Christoph, de 22 anos, que decidiu ser soldado, outra grande prova para mim por causa da guerra no Afeganistão. E a Laura, de 19 anos, que talvez comece a estudar medicina em outubro. Assim estou sozinha para cuidar de alguém que teve uma personalidade dominadora, teimosa, valorizando muito dinheiro e muito mulherengo. Agora já estou chegando ao impasse de ter que abandonar o meu emprego e minha aposentadoria para cuidar 24 horas deste ser que escolhi como meu marido e pai dos meus filhos. O que devo ter desejado alcançar para ter provas como estas? Não faço nada para mim, a não ser ir ao meu trabalho 100 horas por mês e cuidar do meu marido. Um abraço carinhoso. Ah, minha querida amiga do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, né, da Alemanha. O que você pode ter desejado? Se você se lembrar do que eu falei no bloco anterior, em relação a outro e-mail que também tratava de Alzheimer, você vai verificar e talvez vá concluir que você desejou o quê? Fazer uma prova com este seu marido e ajudá-lo de uma maneira tal, tão amorosamente, para que você não tenha que passar por essa prova. E talvez você esteja simplesmente devolvendo ao universo o carinho e o amor que você pode ter tido numa outra encarnação. Também o que você pode ter é feito um pedido para você aprender e você passar para os seus filhos. Eu só queria dizer o seguinte: seu marido é muito novo para ter essa doença. Então o que significa? Ele deve ter se alimentado de maneira errada, além de fazer o quê? Ele deve ter se alimentado de maneira errada, além de tudo isso que você disse que ele fazia, que ele era mulherengo, que ele era dominador, que ele era isso, que era aquilo. Então, ele vai como que criando para ele uma espécie de aderência perispiritual pesada. E essa doença, essa aderência perispiritual pesada, precisa ser drenada para o corpo físico. E o dreno se faz através do éter químico do corpo etérico. Se o éter químico não dá conta, ele tira energias do éter vital. O éter vital tem suas funções, que não é aquela do metabolismo, mas de providenciar a circulação do sangue, pressão, etc. Se não dá conta o éter vital, porque perdeu energias, ele tira do éter luminoso, que é dos sentidos. Então você vai passar a usar óculos muito cedo, vai passar a ter uma espécie de minimização das funções dos sentidos. E o éter luminoso, se não dá conta disso, vai tirar a energia do último éter, que é o refletor, que é o responsável pela memória. Então, a pessoa começa a ter esses esquecimentos muito cedo. Esse é o metabolismo interno, é o condicionamento energético do nosso organismo para chegar a esta situação. O psíquico e o psicológico e o espiritual. Muitas vezes, como dizíamos no bloco anterior,
a necessidade de perdoar e às vezes a necessidade de ser humilde. É muito interessante, né? Porque o Evangelho nos diz assim: quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Então, quem se recusa a se fazer humilde é humilhado. Então, você disse que ele era mulherengo, que ele era arrogante, que ele era uma porção de coisas. O que está acontecendo? Agora ele está sendo humilhado. Ele está sendo humilhado porque ele está sofrendo com isso. Mas o que está no fundo, que você pode ajudar? É você tratar com perdão, com muito carinho, demonstrando o seu perdão. Nenhuma acusação, porque cada acusação, cada lembrança negativa que você tem, vai acentuar o quadro dele. Porque ele vai querer esquecer, e você vai querer fazer com que ele se lembre. Não, faça com que ele se sinta humilde, que ele possa se entregar a Deus. Né? Senhor, pequei, estou aqui, me ajude. Ah, você vai dizer, mas ele vai sarar? Claro que vai. Se não sara para esta, sara para a próxima encarnação. A outra coisa que você precisa levar em consideração é a sua própria vida. Por que você, eu não sei o que você faz, mas você pode contratar alguém para cuidar do seu marido. Você não tem que ficar 24 horas com ele. Porque se ele é um doente, ele precisa de ajuda. E muitas vezes de ajuda de um cuidador que tenha talvez até mais condições do que você. Além do que, o cuidador vai para casa quando termina o dia. Aí você chega. E você vai para o trabalho quando chega o cuidador. Senão você ficar 24 horas com uma pessoa nessas condições, o desgaste para você vai ser muito grande. E talvez você não dê conta. E você acabe também adoecendo. Aí você fala assim, nossa, mas o senhor está aconselhando a eu deixar meu marido de lado? Não, não estou fazendo isso. Mas você vai se sentir como se eu estivesse falando isso. Por quê? Porque você também vai se sentir culpada de estar abandonando o seu marido quando não está. Você está simplesmente cuidando dele da melhor maneira, cuidando de você também. Não se esqueça disso. Como é que você vai fazer se você ficar com ele e de repente você cair num estresse que você não dê conta e você também adoecer? Então, o que você está sendo solicitada é cuidar de você, cuidando do seu marido. Cuidar do seu marido, cuidando de você. Você não pode negligenciar essa relação. Se você quiser ser toda poderosa e vai sair porque eu vou ficar com ele, porque eu vou dar conta, aí você vai perder não só aquilo que você ganha advindo do seu emprego, do seu serviço, mas você vai perder também a sua condição de estar muito bem, né, de estar com saúde. Senão, você não vai dar conta do recado. É preciso que você faça isto. Era o que eu poderia falar para você em relação a este e-mail, minha querida. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa você pode mandar outro e-mail. Vamos ver agora o próximo e-mail que nos foi encaminhado para o programa Alma Querida. O que faço para tirar da mente imagens do meu namorado com outras? Então, eu devo dizer o seguinte, o que faço para tirar da minha mente a imagem do meu namorado com outras mulheres, né? E ela diz, caro Adão Nonato, sempre que posso assisto todos os seus programas. Outro dia eu vi o senhor falar das imagens que ficam em nossa mente e lembrei muito de mim, pois sou uma pessoa muito ciumenta e crio várias imagens do meu namorado com todas as mulheres com quem ele convive. O que eu faço? Amo muito a ele e ele a mim, mas esses ciúmes estão pondo tudo a perder. Bem, minha querida, é preciso que você tome cuidado com uma coisa. Normalmente, quando uma mulher tem um relacionamento com um homem e ela é ciumenta desse jeito e fica imaginando ele com outras mulheres, são muitas as possibilidades. Aquela que eu costumo levar em consideração sempre e que justifica tudo isso, às vezes as mulheres ficam muito assustadas quando eu dramatizo, né? Faço uma palhaçadazinha, mostrando uma mulher ciumenta, que eu digo, toda matriz tem um sonho. Ou melhor, toda filial tem um sonho. O sonho da filial é ser matriz, ou seja, toda amante,
Toda segunda colocada tem o sonho de ser a primeira colocada, de ser a primeira. Ah, eu amo tanto esse homem, como eu gostaria de estar no lugar da mulher dele. Eu tenho que ficar nessa condição de segunda colocada. Ele não pode ficar comigo. Por que ele não larga, a mulher não vem ficar comigo? Ah, não, o cara não pode, tem os filhos, às vezes a mulher é doente e tal, né? E dá esses arranjos todos que o mundo acaba propiciando a cada um de nós. Mas aquele sonho da filial fica ali batendo. De repente, todos morrem, voltam, como eu digo que todos os sonhos precisam ser realizados, toda filial vai um dia ser matriz. E por que ela vai ser matriz? Exatamente para desistir do sonho, para voltar para Deus. Quando eu falo que o marido tem que ser segundo colocado, é porque Deus tem que ser o primeiro. É tão difícil isso, porque todo mundo quer colocar o marido em primeiro lugar, ou a mulher em segundo lugar, ou senão os filhos em primeiro lugar. Fica muito difícil isso. Se você não coloca na ordem certa, Deus primeiro, parceiro segundo, filho terceiro. Então, a filial vai ser matriz. E aí a vida vira um inferno. Vira um inferno por quê? Porque ela começa a falar para o marido, que agora está com ela. Né? Você está me traindo, você está olhando para ela, você é isso, você é aquilo. E fica pilhando o outro. E diz, mas não, eu estou só com você. E é como se ela pudesse dizer, eu te conheço. Afinal, na outra encarnação, você era casado e saía comigo. Quem é que disse que você mudou? Você faz sempre isso. Você fazia no passado, quem é que disse que você não está fazendo agora? É como quase que ela pudesse dizer, agora eu estou no papel da sua mulher, eu sei o que a outra sofreu pelo que eu fiz. Ah, então, o que acontece, minha querida? Você fica com essas imagens na sua mente, porque elas estão na sua mente antes mesmo de você nascer. Aí você estabelece um relacionamento, e nesse relacionamento, tudo vem à tona. E vem à tona como? Desta forma que você vai ter que elaborar para superar. E como é que você elabora? Em primeiro lugar, colocando todos os dias o seu marido nas mãos de Deus, rezando para que ele seja amparado, protegido, porque que ele vai sofrer tentações? Vai, ele está no mundo, você também sofre. Então reze por ele, como você tem que vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação, ele também tem que vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação. E como é que você faz para ajudá-lo? Para ajudá-lo, você não só faz as orações, mas, além de fazer as orações, o que mais que você pode fazer? Faça imagens dele voltando para você feliz. Faça imagem dele com vocês dois se casando, vocês dois tendo filhos. Faça uma imagem dele fazendo bodas de ouro com você. Fazendo bodas de prata, bodas de ouro, casando os filhos, entregando, e faça uma imagem dele com você no plano espiritual, os dois se lembrando de quando tiveram esta vida e agradecendo. E acima de tudo, faça uma imagem de você dando risada no plano espiritual e perdoando qualquer bobagem que ele tenha feito. E você também pedindo perdão por qualquer bobagem que você tenha feito. Porque quem de nós é perfeito neste mundo, minha querida? Mas, acima de tudo, veja, todas as virtudes que você quer que o seu marido tenha, vibre imagens dessas virtudes para ele. Veja-o sempre sendo honesto com você, sendo leal. Veja você tranquila nos braços dele, ele nos seus braços. E, acima de tudo, veja você, ele e os seus mentores. Todos os seus anjos guardiães, todos os ajudadores, todos aqueles que precederam a você e ele que estão no plano espiritual, todos reunidos no plano espiritual, felizes e alegres, dando graças a Deus pela vida que tiveram. Eu peço a Deus agora que a sua vida seja abençoada, junto com o seu parceiro e com todos aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.